Olá, irmãos, bom dia. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com um novo tema que trata-se da esperança cristã. O texto base escolhido está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 8, o qual Paulo está vivendo um drama existencial. Paulo, através deste texto, nos mostra a esperança na prática, não só em palavras, mas na prática. Então vamos nos aprofundar um pouco neste tema, esperança cristã, e daqui certamente vamos tirar preciosas lições à nossa vida e ao nosso coração. Portanto, eu quero começar com a leitura que diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo estava no fim da sua vida. Paulo estava preso em Roma. Paulo tinha sido abandonado por muitos de seus seguidores, colaboradores, e alguns estavam em cumprimento do ofício que os chamava, isto é, pregando a palavra de Deus em vários lugares da época, e somente Lucas estava ali com Paulo. E aqui na carta, Paulo está chamando Timóteo para que venha ter com ele antes do inverno. E Paulo certamente estava desprovido de praticamente todas as coisas. Paulo estava em uma prisão gélida, Paulo estava velho, de idade avançada, Paulo estava certamente debilitado de saúde, Paulo não tinha nem sequer uma capa para se cobrir, a qual ele pede a Timóteo, que ele havia deixado na casa de Carpo, em Troade, para levar essa capa. E naquela época as prisões de Roma não era como as prisões que nós estamos habituados a conhecer, que tem refeições, que tem cuidados médicos se necessário. Naquela época, o prisioneiro ele tinha que ter alguém que o levava mantimento, que cuidava dele, que levasse algo, uma roupa, uma capa. E era o caso de Paulo. Paulo ele diz para Timóteo: venha ter comigo depressa, venha antes do inverno, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. E Paulo aqui, através dessa descrição na carta a Timóteo, nesse pedido que ele faz a Timóteo, nós vemos que ele estava totalmente desprovido de cuidados. Paulo não tinha um conforto de um lar, Paulo não tinha cuidados sanitários. Naquela época, as epidemias era algo muito comum, era algo que as vacinas não existiam, os remédios eram escassos. E Paulo aqui, ele vive na prática um drama existencial. Porém, a única coisa que Paulo não estava desprovido era do cuidado de Deus. E aqui nós vemos claramente quando ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo sabia que a sua sentença era a morte. E o que mais nos assombra era que Paulo era inocente. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Paulo não havia cometido crime algum. E ele diz assim: e o tempo da minha partida já está próximo, já é chegado.
combati o bom combate, guardei a fé. Esse guardei a fé, Paulo quer dizer, ele foi fiel até o fim, mesmo em momentos adversos, mesmo diante dos reveses da vida, Paulo se manteve firme e íntegro. E Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, é claro que hoje nenhum de nós que estamos vendo esse vídeo nos encontramos em uma prisão por estarmos pregando a palavra de Deus. Porém, nós também estamos vivendo um tempo que nos leva a viver um drama existencial. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes. Estamos também enfrentando uma polarização política em nosso país. Estamos também vendo a economia declinar, a economia entrar em recesso, entrar em colapso. E vemos também a tecnologia muitas vezes não dá conta da demanda de que nós necessitamos. E tudo isso, todos esses pilares apresentados, ou seja, a ciência, a economia, a política e a tecnologia, certamente são bênçãos de Deus. Certamente Deus nos abençoou com esses pilares. Deus instituiu todos esses poderes, todos esses ramos dos saberes para o nosso favor, para nos abençoar. Certamente o que eu e você não podemos ter isso como um fim em nossas vidas. Não podemos ter esses pilares como o fundamento da nossa vida. Por quê? Porque esses pilares, eles são frágeis, eles são findáveis, eles têm prazo de validade. Parafraseando o reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que esses pilares, eles têm pé de barro, eles são frágeis, eles nos colocam de cócoras no chão. E é bem certo que neste momento, nós, dependendo desses pilares, estamos à mercê deles, dependemos deles. E se nós fizermos desses pilares um fim em si mesmo, é certo que nossa esperança, ela desfalece, ela morre, ela chega ao fim. Porém, o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que nós temos uma esperança que não se finda nesses pilares. Nós temos uma esperança que está no céu, a qual ele diz no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia que ele, mesmo sendo condenado à morte, ele partiria para o Pai. E ali ele ficaria sem voltar e arrumar as malas para o sofrimento. E ali Paulo entraria totalmente despojado do medo, da angústia, da ansiedade, daquilo que nos aflige a todo momento, a todo tempo, e que nada disso entraria no lugar em que Paulo sabia e tinha certeza que ele iria. E esse também é a nossa promessa que nós temos quando diz, na parte B do versículo, que diz, o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então essa promessa, ela não se limitou a Paulo, ela se estende a mim e a você. E lá
onde o Senhor nos prometeu fazer morada, lá onde há muitas moradas, onde Ele foi preparar lugar, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá ansiedade, não haverá pavor. Nós estaremos juntos aos braços do Pai. Então a esperança que nós temos que fazer um fim sobre ela é a esperança da vida eterna. É a promessa que Deus tem para nós na figura de Jesus, o Cristo. E não nas coisas duráveis, nas coisas que acabam, nas coisas que têm fim. É muito claro que todos nós vivemos em sociedade. E toda a sociedade, ela se fundamenta nesses pilares que foram mencionados. Todavia, esses pilares, eles não são um fim em si mesmo. O nosso fim, a nossa esperança está em Jesus. E nós vemos esses pilares como bênção para as nossas vidas. Nós vemos esses fundamentos como meios de vivermos em sociedade. Porém, a nossa esperança última está em Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não desanime diante das circunstâncias, não desanime diante dos reveses. Imagina se eu e você, qualquer um de nós, vamos praticar um pouquinho agora de empatia, estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, naquela prisão gélida, naquela prisão fria, abandonado, sem sequer algo para nos cobrir, para nos aquecer do frio, sabendo que a qualquer momento um carrasco entraria ali nos levaria à morte. Imagina, e Paulo estava ali naquela situação, como eu falei no início do estudo, vivendo um drama existencial, vivendo a esperança na prática, praticando a esperança, o exercício dela, e ele diz que combateu um bom combate e que foi fiel até o fim, fiel à fé que lhe foi posta, a fé em Cristo Jesus, e que aguardava ansiosamente a coroa da vida, a coroa da salvação. Portanto, irmãos, essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão, essa é a esperança que nós devemos nos firmar nela. Nós sabemos que o que a traça e a ferrugem corrói, isso tem fim, isso tem prazo de validade. Mas a esperança de vida eterna, o galardão dos céus que nos aguarda, assim como Paulo fala, a justiça, a coroa da justiça dada pelo reto juiz que é Deus, nos aguarda. Nós temos que nos deleitar nisso. Nós temos que buscar prazer nessa esperança. Nós temos que se fundamentar nessa esperança. Nós temos que fundar a nossa vida nesta promessa do Senhor. Portanto, irmãos, eu quero encerrar com o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ao qual ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, irmãs, nós somos chamados a viver uma vida espiritual e nós devemos ser inclinados para as coisas do Espírito, a qual o próprio Senhor Jesus nos diz que o Espírito, ele nos lembra de que nós temos a vida eterna, que nos é prometido. O próprio Senhor Jesus nos lembra que nós temos uma aliança com o Pai, e essa aliança
ela será cumprida. Como diz na velha profecia, no Antigo Testamento, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois ele tem promessa para nós, a aliança dele não é quebrada. Nós podemos falhar, nós podemos recuar, mas Deus, ele não falha, Deus, ele não recua, Deus, ele está sempre ao nosso lado, como uma sombra caminhando junto de nós. E esta crise existencial que nós estamos vivendo, de todos os lados, ela é pedagógica, ela nos ensina a exercer a esperança na prática, irmãos e irmãs. Ela nos ensina a perseverar em Deus, a ter esperança na promessa vindoura e não nas coisas perecíveis. E o Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia, que é o penhor desta promessa, ele sempre nos lembra que essa esperança é viva e válida para todos nós, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-los e que possamos a cada dia se firmar nesta esperança que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe.